pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Como vocês já estão ligados, agora pela manhã você acompanha as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Mas e aí? Você está se cuidando? Dormindo e se alimentando bem? Bons hábitos de sono e alimentação são fundamentais para que você possa ir bem nos estudos. Além disso, tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar o melhor conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você, aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Capriche, cuide bem delas. Faça com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Só assim poderemos completar o nosso ano letivo, independente deste coronavírus. Aliás, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara. Os alunos dos nossos CMEs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem firmes, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem, lembro que ontem a gente deixou, um tempinho do nosso objetivo para a gente poder terminar ele hoje, porque a professora contou para vocês, que é um objetivo muito importante, os conceitos que estão por trás dele são conceitos bem importantes. A gente tinha que fazer bastante coisa para poder entender muito bem essa questão das medidas de comprimento, como que a gente calcula perímetro e tudo mais, não é verdade? Então, a professora ontem terminou com aquele problema do seu Lobato, lembram? Que ele tinha que fazer o palmar? Muito bem, então hoje nós vamos retomar a aula com mais alguns problemas, pensando nessas medidas de comprimento e com a ideia de também medir o perímetro, que a gente vai continuar a trabalhar com ele hoje, beleza? Mas o perímetro não fica só limitado a cercar, assim cercar terrenos. A gente pode também aplicar essa ideia de perímetro quando a gente, por exemplo, pratica esportes. Vamos supor lá um corredor de rua que faz aí maratonas, ele precisa treinar, não precisa? Então a professora trouxe um problema de treino também para vocês, desses maratonistas. Então vamos ver aí na telinha para vocês verem. Então tá aí, o Paulo, ele é um corredor de maratona, Então ele corre
Maratonas são aquelas provas, né, de distâncias bem longas, né? Então, para que ele possa participar de uma prova de distâncias bem longas, ele precisa o quê? Treinar, e treinar bastante, né? Se ele tem que treinar bastante, então ele tem que dar bastante empenho, tem que correr bastante. Então, ele tem lá na cidade dele uma praça. E no meio da praça, lá numa das partes da cidade, lá tem uma praça. E lá tem uma espécie de pista de corrida ou de atletismo, enfim. E ali tem umas medidas, olha as medidas que está aparecendo. 240 metros de comprimento por 180 metros de largura. Pois bem, quando a gente vai fazer um treino, a gente só corre de uma ponta na outra ponta e mais só um pedacinho da outra? Quer dizer, ele vai correr só 240 e 180? Será? Acho que não, né? Por quê? Ele tem que dar voltas completas na pista. Só que aí esse desenho só está mostrando para nós duas medidas. A de um lado e a do outro lado. Faltam outros lados que a gente vai ter que ver quanto que é. Mas a gente já vai conseguir resolver essa questão, né? É bem fácil, não é difícil não. E a pergunta que a gente vai ter que responder nesse problema é: qual foi a distância total percorrida pelo Paulo em uma semana de treino? Bem, 12 voltas ele faz só em um dia. Na semana, eu tenho quantos dias? 7 dias. Então, eu tenho que usar aí um conhecimento, né, matemático para saber como que eu vou fazer isso daí. Então, olha aqui no papel que a professora tem aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês, né, vou mostrar para vocês as voltas aí que o nosso colega vai dar lá o Paulo, vai dar lá na sua praça, lá onde ele tem aquela pista de corrida. Então, veja, este lado é o comprimento, 240. Este outro lado é a largura, 180. Então, ele vai sair daqui, vai correr e até fechar uma volta. Já deu uma volta. Aí ele vai ter que correr de novo, fechar mais uma volta. E assim ele vai ter que fazer 12 vezes para fechar o dia dele. Só que eu quero saber de uma semana. Pois bem, professora, para a gente descobrir, né, de uma semana, eu vou ter que primeiro saber quanto ele correu num dia. Eu só sei que são 12 voltas, mas eu não sei quanto que é em metro isso. O que a professora vai fazer? Uma conta. Então, eu vou pegar aqui o nosso quadro, que a professora trouxe aqui. Deixa eu pegar outra caneta colorida ali também, para facilitar a nossa vida aqui. E assim a gente pode fazer bem colorido para vocês verem, tá? Então, o que a gente sabe? 240 metros, 180. Bem, eu tenho duas medidas de lados iguais. Lembra que a professora falou que as duas medidas aqui, por ser retângulo, ele tem o mesmo tamanho? Essa medida e essa medida são de mesmo tamanho. Essa medida e essa medida também são de mesmo tamanho, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 vezes essa medida mais 2 vezes essa medida. Então, vamos lá? Então, 240 vezes 2... mais 180 vezes 2. Ou 2 vezes 180 também dá na mesma, né? Se a gente colocar o 2 aqui para multiplicar atrás, não tem problema. Se eu pôr ele na frente, vai dar a mesma. Então, eu tenho que dobrar o 240 e vou ter que dobrar o 180. Bem, 240 vezes 2 dá quanto? Ai, professora, conta de vezes, tabuada, isso daí é meio confuso na cabecinha. Vamos lá? 240. Então, eu vou mostrar um jeito para vocês verem aqui, ó. Acompanhe aqui com a professora de novo no quadro. Eu tenho 240 para dobrar vezes 2. O que a professora vai fazer? Bem, eu posso pegar aqui, ó, o 24, para ficar um pouquinho mais fácil. Porque quando tem zero atrás, eu só preciso acrescentar zero no final do resultado, porque é uma propriedade, digamos assim, que a gente pode fazer esse cálculo. Então, se eu conheço 24, qual é o dobro de 24? O dobro de 24 é fácil, né? É 48, muito bem. Então, a professora vai escrever aqui, ó, 48. Mas como tem um zero aqui no 240, significa que eu tenho que também ter o zero no lado do 48 para fazer a multiplicação correta, porque é 240, não é só 24, é 240. Então, 240 é 480. Então, eu vou só completar com o zero aqui, ó, tá bom? Então, o dobro de 240
240, o dobro é 480. Agora vamos fazer o dobro de 180. A mesma coisa. 18. Vou pegar só o 18 por enquanto, ó, 18, e vou fazer o dobro de 18. Bem, eu sei que o dobro de 18 é... Muito esperto, aí vocês estão sabendo. É 36, então eu vou colocar 36 aqui. O dobro de 18. Mas como tem o zero no 180, eu vou ter que pôr também o zero no lado aqui para fazer a conta certa, porque eu estou trabalhando com centenas, não estou trabalhando só com dezenas de unidades. Então, eu tenho 180 vezes 2 dá 360. Agora eu vou somar esse valor mais esse valor. Então, 480 mais 360. Dá para armar assim, ó, para ficar tranquilo da gente fazer a operação, tá bom? Olha como é que a professora fez aqui. 480 mais 360. Lembrando que unidade fica embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Começamos agora a operação pela unidade. Vamos lá. 0 mais 0 é 0. 8 mais 6. Quanto que é 8 mais 6? 14. Só que não é um 8 e um 6 qualquer. É 8 dezenas e 6 dezenas. Bem, 8 dezenas, 6 dezenas dá 14 dezenas. Só que 14 dezenas, ó, quer ver? Eu vou desenhar aqui para vocês, eu vou escrever aqui para vocês o 14 dezenas, ó. Centena, dezena e unidade. A unidade está vazia. Olha aqui do ladinho que a professora fez, ó. Centena, dezena e unidade. É 14 dezenas, não é unidades, tá? É dezenas. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 4 e vai deixar aqui, ó, na dezena. Por quê? Porque ele está na dezena, ele faz parte da dezena. E esse 1 que está na centena, a gente vai agrupar aqui, ó, em cima. Então, sobe para cima uma centena, ok? Agora, a gente vai fazer esse cálculo aqui agora. 1 mais 4 mais 3. Vai fechar? 8. Muito bem, 8. Então, o resultado é 840. O que que é esse 840, professora? É uma volta. Uma só. Tá? Porque ele teve que andar 2 vezes o 240 e 2 vezes o 180, né? Correr uma volta. Mas eu quero saber quantas voltas ele dá num dia. 12. Então eu tenho que pegar o 840 e multiplicar por 12. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar, a professora vai apagar aqui agora, um pedacinho aqui do quadro, e vai colocar lá 840 vezes 12 voltas. Então, deixa eu apagar aqui do ladinho, para vocês poderem enxergar direitinho aí. Fazer mais para cá, senão vocês não vão conseguir enxergar. Só um pouquinho. 840 vezes 12. Então, olha aqui a operação que a professora armou. Ficou assim, 840 vezes 12. Bem, essa conta aqui, a gente tem que fazer ela em pedacinhos. A gente vai multiplicar primeiro o 840 pelas duas unidades e depois a gente vai multiplicar o 840 pelas dezenas, tá bom? No caso aqui é uma dezena só. Então, olha como é que vai ficar. 2 vezes o 0 é 0, 2 vezes o 4 é 8 e 2 vezes o 8 é 16. Então, olha aqui como que deu. Então, eu multipliquei o 2 pelo 0, o 2 pelo 4 e o 2 pelo 8. Vejam lá na telinha como é que vai aparecer para vocês, tá? Então, vai ficar assim, ó, o 2 multiplicado por cada um daquele número lá de cima, 840. Agora é a vez de multiplicar a dezena. Esse 1 aí representa uma dezena, tá bom? Só que a gente vai falar uma vez por conta de ser 1, mas não que ele seja um só, ele é uma dezena. Mas como a gente está trabalhando com a questão aqui da multiplicação pelas tabuadas, então a gente vai fazer como se fosse 1. Uma vez... outra coisa, deixa eu mostrar para vocês antes de começar aqui a continuidade. Já que eu estou fazendo a multiplicação da dezena, o que que vai acontecer? Eu vou ter que dizer assim, ó, é uma dezena que vai multiplicar por 0, não é verdade? Só que essa multiplicação por 0 da dezena, eu não posso pôr aqui na unidade. Por quê? Porque eu estou multiplicando as dezenas. Então, aqui eu vou fazer um sinalzinho de mais, ó, tá bom? Só para constar que está, digamos, vazia, tá bom? Então, agora vamos lá. Eu vou multiplicar agora o 1 pelo 4, o 1
pelo 8. Claro que eu já fiz aqui com vocês a primeira, que era 1 pelo 0, tá bom? Vamos lá. 1 vezes 0 é 0, né? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. Olha como é que ficou. Ficou desse jeito aqui, ó. 1 vez multiplicado por 840. Olhem na telinha de vocês que vai aparecer. Ok? Ficou assim. Agora a gente vai somar. Somamos, dá 0, 8 mais 0, 8, 4 mais 6, 10, que vai subir 1 lá para cima. 1 mais 8, 1 mais 1 mais 8 dá 10. Então, ficou assim, ó. 10.080. 10.080 é o quê? 10.080 são as 12 volts. Agora a gente precisa multiplicar por 7, porque são 7 dias da semana. Então vamos lá, 7 dias. 10.080 metros vezes os 7 dias da semana. 10.080 vezes 7, nessa condição que a professora fez aqui, olha, observem aí, na telinha de vocês, vai aparecer já já. E a gente vai fazer essa multiplicação, lembrando que cada um desses números vai ter que ser multiplicado por 7. Vamos lá. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8. Será que você lembra lá quanto que é 7 vezes 8? 56, né? Muito bem. 5, sobe lá. 7 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. Então, olha como é que ficou a nossa operação. Ficou 7 dias, deu 70.560 metros. 70.560 metros é bastante, né? Nossa, é bastante. Agora a gente vai ter que fazer a transformação dessa unidade, né? A gente vai fazer a transformação do 70. Então, daqui a pouquinho vai aparecer na telinha de vocês uma tabela onde vai aparecer esse número para a gente trabalhar com a transformação de metro para o quilômetro, porque ele perguntou quanto que ele andou na semana toda, em quilômetros, não é verdade? Então, vamos olhar aí na telinha? Aí, ó, vai aparecer a tabela. Como que vai aparecer os números aí para vocês? Vamos lá, ó lá, 60, 560, 70.560 metros. Agora, para transformar em quilômetros, aquela vírgula que eu falei no começo para vocês, ela vai andar. Olha lá como é que ela vai fazer. Ela vai andar para onde? Some todas as outras casinhas, ela vai andar para onde eu quero. Onde que eu quero? Quilômetro. Então, ó, parou ali. Ficou como, então? 70.560 metros é igual a 70,560 quilômetros. Esse quilômetros ali é do 70, tá? Porque é o 70 que está com a vírgula. 70, vírgula. Então, o quilômetro significa 70 quilômetros. E o 560 seria o metro. Então, continuando, a gente vai ver ali que ele percorreu na semana de treino 70,56. Mas, professora, não era 560, agora ficou 56? Bem, nesse caso, o zero ali não tem problema se desaparecer. Por que não tem problema? Porque eu tenho 56 decâmetros que também equivalem a 560 metros. Se eu deixar o zero ou se eu retirar o zero, não vai ter problema, tá? Ok? Entenderam? Então, essa transformação aconteceu com esse cálculo que a professora fez. Então, agora a gente vai para mais uma atividade, mais um exemplo para a gente trabalhar com essa ideia, né, do contorno das figuras. Vamos ver aí na nossa telinha? Então, lá. O nosso problema, que agora é um desafio, diz assim: a figura a seguir é formada por triângulos equiláteros e o seu contorno é de 44 centímetros. Qual é o comprimento do lado de cada triângulo? Bem, esse é um desafio para a gente, viu? Que agora ele é um pouquinho diferente do problema passado. Agora a gente vai ter que raciocinar um pouquinho mais e, para ajudar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a professora vai usar aqui, ó, o apoio desses palitos, tá? Porque ali estava falando de triângulos, né? Então a gente vai montar triângulos usando os palitos. E o problema, ou o desafio, dizia o quê? Que eram triângulos equiláteros. O que é triângulo equilátero? Vamos ver se alguém já lembra da nossa aula lá sobre triângulos? Hã?
Ah, muito esperto, né? Então, meus queridos, o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados de mesma medida. Por consequência, os 3 ângulos também são de mesma medida. Então, a gente vai aqui agora fazer com os palitos aquele desenho que formou lá, que apareceu para vocês aí na telinha, tá bom? Vamos ver aqui agora? Então, vamos formar ele aqui. Então, a professora vai fazer aqui. Vamos montar os triângulos equiláteros, igual estava lá no nosso problema, ou no nosso desafio, né? Então, aqui, ó, a professora está montando os triângulos equiláteros. Então, acompanhando aí bem bonitinho. Quem quiser fazer com a professora, se tiver a oportunidade de pegar aí palito, ou pode ser palito igual esse que a professora está pegando aqui, ou pode ser um outro tipo de palito, ou até mesmo um canudo. O que vocês quiserem aí, vocês podem estar usando para acompanhar o problema com a professora aqui. A gente vai, como falei para vocês, a gente tem que usar algum registro para a gente poder imaginar como que vai ficar a nossa resolução do nosso problema. Então, vamos ver. Lembra que tinha lá no nosso problema que era 44, né, o contorno da nossa figura. Então, aqui, por enquanto, está faltando mais algumas. Vamos lá. Opa, vamos tirar aqui do ladinho também. Vamos voltar aí na nossa telinha para ver se a gente fez certinho a nossa figura aqui. Vamos olhar lá? Então, aí, ó, tá aparecendo para vocês o nosso problema. Então, olhem aqui agora nesse que a professora pôs na mesa. Tá faltando o quê aí? Vamos lá? Tá faltando esse último aqui, né? Então, tá faltando esse último triângulo equilátero. Vamos ver agora se deu certinho? Apareceu para vocês aí? Isso, né? Apareceu. Bem, o que nós vamos fazer? Bem, nós vamos precisar agora contar quantos palitos nós temos aqui nesse contorno, tá? Nesse contorno aqui. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós contamos quantos palitos no contorno? Deu quanto? 11, muito bem. Então, vejam lá. Nós tínhamos o problema dizendo 44, o quê? Centímetros, né? 44 centímetros o contorno da figura. Bem, aqui a gente contou 11 palitos. Agora a gente vai ter que pensar no jeito de calcular quanto vale o tamanho do lado do triângulo. E quando eu falo do lado do triângulo, eu estou falando da medida do lado mesmo, né? Do ladinho aqui, ó. Porque esse lado aqui, esse lado aqui, esse lado, todos esses lados que estão aqui por fora, ó, que fazem o contorno dessa figura, são do tamanho do lado desse triângulo, né? De um triângulo. Eu não vou contar os do meio. Por que eu não vou contar os do meio? Porque os do meio não fazem o contorno por fora da figura, né? Eu vou só contar os que estão ao redor. Por isso a gente chama, né, que a gente vai calcular agora o perímetro dessa figura aqui, olhando só no contorno de fora. A nossa intenção é descobrir o tamanho desse lado. Desse, ou desse aqui, qualquer um deles é o mesmo tamanho, por isso que a professora já usou os palitos aqui, né, para representar a mesma medida. Então, quando eu quero achar esse tamanho desse lado, eu vou ter que pensar. Bem, para ajudar a pensar, a professora vai usar o quadro, né? Vamos pegar aqui o quadro branco, vamos pegar aqui as canetas e vamos fazer uns rabiscos aqui para a gente poder entender o nosso raciocínio. O problema me disse que eu tenho 44 centímetros ao contorno. Então, vamos lá. 44. Bem, e aqui eu contei quantos palitos na volta? 11. Tá, 11. Então, vamos lá. 11 palitos. Olha que a professora registrou aqui, ó. Então, eu registrei o 44, que era o contorno todo, e os 11 palitos. São grandezas diferentes. Isso aqui é a medida de comprimento, e esse aqui é a quantidade de palitos, tá bom? Bem, para a gente encontrar o valor do lado, bem, se eu tenho 11 lados de triângulo no contorno, e o total dá 40, eu vou ter que pensar assim, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 11 para dar 44?
É esse o raciocínio. Então vamos lá. Eu tenho que multiplicar o 11 por quanto para ser igual a 44? É essa a minha ideia. Olha como é que a professora registrou lá. Então eu preciso multiplicar um valor por 11 para encontrar esse 44. E aí de casa? Será que você consegue me ajudar? Pensa lá. Qual é o valor que eu multiplico por 11 para dar 44? Eu vou dar uns segundinhos para você pensar. Não é difícil. 11, 44. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 11 para encontrar o 44? Será que você já conseguiu pensar em quanto que é? Muito bem, olha, tem gente aí muito esperta. Eu tenho que fazer 11 vezes o... Olha lá, quanto que é? 11 vezes o 4. Porque multiplicando 4 por 11, eu vou ter o 44. Muito bem. Então, qual é a resposta do problema? É 4, né? A medida do lado é 4. Então, vamos ver aí na nossa telinha o que vai aparecer para vocês? O resultado dessa nossa conta? Vamos lá. Então, tínhamos 11, né, palitos ao contorno. E ali nós registramos o nosso pensamento, ó, sabendo que o contorno vale 44 centímetros e contando os lados que fazem parte desse contorno, nós encontramos 11 lados. Como o triângulo é equilátero, todos os seus lados são iguais, porque é equilátero. Então, nós podemos verificar qual é o número que multiplicado por 11 resulta em 44. Então, como que é que ficou o registro matemático? Então, tá ali, igual eu fiz aqui no quadro, né? 4 vezes o 11, ou 11 vezes o 4, tanto faz. Se eu mudar de lado ali o 4 com 11, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Essa é uma propriedade que a gente vai estudar mais pra frente, lá da multiplicação. E eu encontro o resultado 44. Muito bem. Olhem bem para esse registro que a professora fez aí. A professora escreveu aí em cima, né? Olha que eu fiz o desenho, eu coloquei os números, né, na volta aí daquela figura para representar a quantidade de lados dos triângulos que a gente estava precisando saber. E eu registrei o meu pensamento. Aquilo que eu falei para vocês aqui do raciocínio, eu escrevi aí, ó. Sabendo que o contorno vale 44. Estão vendo essa parte escrita que a professora fez? Então, essa parte escrita a gente também tem que desenvolver na matemática. A gente precisa produzir textos matemáticos, né? E esse aí é uma forma de representar os textos matemáticos, colocando no papel, né, a nossa ideia. Por que a gente precisa registrar a nossa ideia no papel? Para poder justificar as nossas escolhas. Então, aí está a nossa resposta, né? Cada triângulo mede 4 centímetros. Então, vocês viram como é importante a gente também aprender a registrar o raciocínio? Por quê? Porque quando a gente registra o raciocínio, a gente começa a compreender as ideias da matemática. E aí fica muito simples, muito fácil. E não é nada complicado, porque tudo que está na tua cabecinha, você pode pôr no papel, do jeito que você pensou. E a gente vai colocando, né, dentro da nossa, do nosso registro matemático, a gente vai colocando essas ideias. Aí a gente vai formando alguns argumentos na nossa cabecinha, para que a gente possa, né, justificar as escolhas que a gente faz. Olha, por que eu usei o 4 aqui, né? Por que eu pus 4? Por que não podia ser 2? Por que não podia ser 7? Por que não podia ser outro número, professora? Porque para que eu tenha 44, eu só poderia multiplicar o 11 por 4. E para achar esse 4, eu usei todo esse raciocínio que a gente registrou. Então, isso é importante. Então, a gente tem que aprender a fazer esse registro, né, do nosso raciocínio. Isso nos permite resolver problemas, porque às vezes, algumas delas, né, a gente talvez não consiga lembrar muito bem das operações ou das contas, né, que a gente precisa fazer na hora. Mas quando a gente registra o pensamento, o que acontece? No papel, quando a gente está escrevendo, o nosso cérebro ele está começando a puxar lá das nossas lembranças algumas coisas importantes e daí, de repente, parece que dá um clique. E a gente consegue encontrar a resposta. Mas não é assim, do nada. Para a gente fazer
a gente compreender todo o conhecimento matemático, a gente aprender as coisas de matemática, o nosso cérebro precisa ter muito esforço. A gente não consegue aprender nada muito assim, como se fosse um passe de mágica. A gente precisa ter raciocínio, a gente precisa saber argumentar, prescrever, né, ou escrever os nossos raciocínios, e isso a gente precisa aprender. E a matemática faz isso com a gente. A matemática nos ajuda a aprender a raciocinar. Por isso que é importante registrar o nosso pensamento, tá bom? Porque esse pensamento, quando a gente registra, a gente consegue aprender muito mais do que só simplesmente fazer uma conta ou ainda esperar alguém dizer pra gente como que faz. Isso não dá, né? A gente precisa se esforçar. É o esforço que a gente faz que faz a gente aprender matemática. E é isso que a professora está mostrando aqui para vocês, que olha quantos caminhos a gente vai procurando para encontrar a resposta de um simples problema, que às vezes parece difícil. Mas não é tão difícil quando a gente começa a raciocinar. A gente faz as operações, a gente usa rabisco, a gente usa material como eu usei aqui, os palitos, né? Então, isso serve para você aí também, para a gente começar a aprender a fazer essas formas, né, de registro do nosso pensamento, e assim a gente vai evoluindo na nossa aprendizagem da matemática. Combinado? Vamos fazer assim daqui para frente? E não tenha medo, gente. Se a gente errar, a gente apaga e arruma. É simples. Não tenha medo de errar, porque errar faz parte da nossa aprendizagem. E errando, a gente também pode aprender, porque quando a gente apaga e arruma, a gente também aprende. Ok? Combinado? Muito bem, então não esqueça, tá? Daqui pra frente você seja bem, tenha bastante esforço, pense bastante, raciocine, rabisque, pegue material e aprende matemática. Feito? Muito bem. Bem, a gente está quase chegando no final da nossa aula. Será que a gente conseguiu atingir o objetivo que era da aula? Que olha, nós temos a nossa aula de hoje completando a aula de ontem. Lembram que a gente precisou de 2 aulas para trabalhar com esses conceitos de perímetro, de sistema de medida de comprimento dentro das situações problemas? Porque a gente já está estudando no 4º e no 5º ano, então a gente tem que saber utilizar alguns conhecimentos que a gente já aprendeu desde o 1º ano. E esse nosso conteúdo aqui, que é medida de comprimento, a gente já aprendeu. Não é muita coisa nova pra gente. Talvez seja alguma coisa nova o jeito de pensar, o jeito de resolver, mas não é um conteúdo muito novo. A gente já teve eles em anos passados. O que a gente completou hoje foi usar esse conhecimento em situações, problemas que envolvem medidas de comprimento. E, no nosso caso, o perímetro é um contexto que a gente usa bastante para trabalhar com as medidas de comprimento. Então, foi isso que a gente fez ontem e hoje na nossa aula. Então, vamos ver se a gente conseguiu atingir o objetivo da nossa aula, dessas nossas 2 aulas? Vamos ver? O objetivo era resolver problemas que envolviam medidas de comprimento, incluindo perímetros, né? Utilizando as unidades de medida padronizada mais usuais. Será que a gente conseguiu? A gente resolveu problemas? Resolveu. A gente resolveu 3 tipos de problemas aqui, né? E a gente conseguiu entender o que é perímetro e usar, né, as medidas para resolver os nossos problemas? Então a gente conseguiu atingir o objetivo das nossas 2 aulas, né? Que foram 2 aulas com um conteúdo apenas. Então a gente conseguiu. Bem, mas para a gente ficar fera nessa nossa nova aprendizagem, a gente colocou, a professora, né, colocou para vocês lá no site uma tarefa. Vamos ver qual é a tarefa? Então tá lá, ó. Em um domingo, o Dário pegou o seu carro e foi passear pelas ruas do seu bairro. Bem, ele pegou o carro e foi dar uma passeadinha sem sair do carro, né? Porque a gente não pode ficar saindo muito de casa, a não ser por uma necessidade. Mas o Dário, naquele dia, naquele domingo, pegou o carro e deu uma voltinha pelas ruas do bairro. Veja aí o trajeto que o Dário fez, representado aí na malha quadriculada. Então, olha lá, ele está com o carrinho, passou ali, né, por algumas ruas, né, olhando as casas de alguns conhecidos apenas, e a gente quer saber quanto, né, que o Dário andou nesse passeio. Mas para a gente saber, a gente tem que ter um dado importante. Qual é o dado? Esse que está ali, ó.
Sabendo que o lado do quadradinho vale 100 metros, então o lado do quadradinho, tá? Lembre do lado que a gente fez aqui na aula do triângulo, é a mesma coisa isso, que agora é quadrado. Quantos metros Dário andou com o seu carro neste passeio? Então é essa a nossa tarefa. Você vai resolver, vai pensar, vai raciocinar, faz o que a professora disse, rabisque, coloca lá o seu pensamento, registra o que você está pensando. Você vai ver como vai ficar bem fácil de resolver esse e qualquer outro problema que você vai precisar usar medidas das unidades de comprimento. Ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas duas aulas, hoje a gente finalizou ela, e principalmente aprendido. Ok? Ficou combinado? Então a gente termina por aqui. A gente vai se ver amanhã na nossa próxima aula, né? E um beijinho e até a próxima. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Isabel, lá da Escola Municipal Professora Maria Coutinho Riesenberg, e hoje vim conversar com vocês sobre ciências humanas. A nossa aula de hoje vai ser sobre agricultura, criação de animais e trabalho. O nosso objetivo é identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade: nomadismo, desenvolvimento da agricultura, do pastoreio e do comércio. Para que a gente consiga atingir o nosso objetivo de hoje, precisamos relembrar um pouquinho sobre o período neolítico. Vejam nestas imagens, nós estamos falando sobre a idade da pedra ainda, nós estamos falando sobre a pré-história. Os povos deixaram de ser nômades e começaram a fixar suas moradias. E eles começaram também a ter divisão de trabalho, cada um começa a ter uma função na aldeia, certo? E também nós temos um marco muito importante nessa época, que é o cultivo da terra e da criação de animais também. Então, as pessoas passam a fazer os seus assentamentos, o cultivo e o controle também de suas produções. Para eles se fixarem, eles precisavam de locais estratégicos. Então, onde que eles iam se fixar? Eles buscavam locais próximos a grandes rios. Então, muitas civilizações antigas, como a da Mesopotâmia e do norte da África, desenvolveram-se perto de grandes rios e dos seus afluentes também. Com os rios estando próximos, eles podiam ter água para beber, eles podiam dar água para as suas criações e também cultivar os alimentos com a irrigação. Então, vejam aqui, ó, a prof trouxe um mapa de onde que foram as primeiras civilizações. Nessa parte laranja aqui é o Vale do Rio Amarelo, fica na Ásia e naquela época era conhecida como Extremo Oriente. Aqui, hoje, é a China. Então, tiveram civilizações que se desenvolveram nesta região, tiveram civilizações que se desenvolveram também no Vale do Rio Indo, também na Ásia, onde hoje é a Índia. E também tivemos outras civilizações que se desenvolveram nessa região. Vejam só, a prof aproximou o mapa para que vocês vejam que são 3 civilizações distintas. Essas duas aqui ainda estão no continente asiático e essa região aqui era conhecida como Oriente Próximo. Aqui nos rios Eufrates e Tigre se desenvolveu a civilização mesopotâmica. E aqui, próximo ao Mar Mediterrâneo, foram os fenícios que se desenvolveram. Agora, na África, no continente africano, se desenvolveu a civilização egípcia às margens do rio Nilo. Essa região aqui, ela ficou conhecida como Crescente Fértil, por ter várias civilizações aqui próximas e também pela utilização da irrigação dos rios que elas se desenvolveram ao redor.
A prof separou um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre o crescente fértil. Vamos ver? Durante a Era do Gelo, os seres humanos passaram a ocupar regiões mais quentes, como a África e o Oriente Médio, principalmente em locais onde havia grandes rios para garantir as lavouras com canais de irrigação, aproveitando das cheias do rio Nilo, no norte da África, e os recursos hídricos dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Os povos dominaram essas áreas que chamamos de crescente fértil. Chamamos de crescente fértil, pois a área ocupada é traçada uma linha imaginária que tem o formato de uma lua crescente, mas são essas áreas de maiores fertilidades da terra que deram origens ao Egito e à Mesopotâmia. Além da agricultura praticada nas margens dos rios, os seres humanos pescavam, utilizavam o rio para transporte de suas embarcações, utilizavam a água para consumo próprio e para a criação dos animais. Por causa do sistema de irrigação, as práticas agropecuárias desenvolveram em grandes proporções, surgindo as cidades. As primeiras cidades do Oriente Médio foram marcadas pela criação de diques e muros de contenção para que as enchentes não inundassem essas cidades. Os egípcios aproveitaram as enchentes do Nilo, que deixava a terra muito fértil. Assim, ao longo do rio Nilo, foram formando pequenos grupos de aldeamentos que chamamos de nomos. Na região da Mesopotâmia, os povos sumérios e acádios desenvolveram um sistema de drenagem de pântano para ter mais terras férteis. Foram eles que construíram as primeiras cidades como Eridu, Ur e Uruk. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos. Então vocês puderam ver que tendo a irrigação, tendo a água próximo a estas cidades, muitas coisas os povos conseguiram desenvolver. Então muitas mudanças aconteceram com esse processo de sedentarização. A partir do momento que os povos fixaram as suas moradias, eles começaram a se desenvolver. E uma das coisas que eles desenvolveram e muito bem e que garantiu o sucesso, dessas civilizações foi a agricultura e a pecuária, porque elas proporcionaram uma maior oferta de alimentos. Então eles não precisavam mais sair caçar, eles não precisavam mais sair procurar alimentos para colher. Eles podiam cultivar essa terra e ter alimento. Com isso também a população aumentou, porque tinha alimento sobrando, tinha alimento que dava para todos na aldeia e também começou a sobrar alguns alimentos. Para poder garantir estes alimentos para todos, eles desenvolveram sistemas de irrigação. Esses sistemas de irrigação eram esses canais que eles construíram a partir do rio. Então eles conseguiam aproveitar tanto a água do rio, quanto as enchentes, e criar reservatórios de água para quando tinha seca, para quando tinha mais necessidades. Lembrem que eles estão próximos a desertos, Então, vejam aqui, os reservatórios e os canais. A plantação conseguia ficar irrigada o ano todo. Então, a plantação eles conseguiam manter durante todo o ano, assim como os seus animais e o próprio consumo deles também. Aumentando a produção de alimentos, alguns membros das comunidades foram capazes de se especializar em outras atividades. Por exemplo, fabricação de tijolos, alfaiates, joalheiros, escultor, soldado e sacerdote, além da agricultura e da criação de animais. Então não precisava mais que todo mundo estivesse se dedicando a uma mesma função. Eles podiam se dividir e assim foram se especializando em outras técnicas. Com isso, nasceu o comércio, porque eles produziam a mais
e eles podiam trocar estes produtos que eles produziam e que eles cultivavam por aquilo que eles não estavam fazendo. Então eles podiam trocar. Essas trocas, elas aconteciam dentro da mesma cidade e também com moradores de outras cidades. Então, nem todas as cidades eram especializadas nas mesmas coisas. Elas podiam, através do comércio, através dessas trocas, estarem tendo diversos objetos, diversos utensílios. Uma determinada cidade podia ter a função de centro comercial, podendo atingir uma área muito maior. Eu não precisava levar na outra cidade tudo aquilo. Eu podia levar em uma cidade e trocar com diversos povos que ali chegassem. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre uma das civilizações que se desenvolveu ao redor dos rios, que é a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem da língua grega e significa terra entre rios, porque ela se desenvolveu entre os rios Tigre e o rio Eufrates. E por isso ela recebeu esse nome. Hoje, essa região aqui é o atual Iraque. Nessa região da Mesopotâmia, vários povos, há cerca de 8.500 anos mais ou menos, eles foram fixando os seus assentamentos aqui. Os sumérios, os acádios, os caldeus. E com o passar do tempo, eles foram fundando várias cidades, como Ur, Uruk, Lagash, entre outras. E cada cidade dessa daqui, ela era independente uma das outras. Elas tinham seu próprio governo, as suas próprias leis. No centro das cidades mesopotâmicas havia um templo chamado Zigurate. Vocês estão vendo aqui essa imagem e a prof vai mostrar para vocês aqui também, aqui na mesa. Então, essa aqui é a representação de um templo do Zigurate que tinha lá na Mesopotâmia. Nesse templo aqui era colocado o excedente agrícola. Então, como os povos já tinham dominado a técnica de irrigação, eles produziam os alimentos e o que sobrava era armazenado aqui, para que quando fosse época de seca, quando tivesse algum problema na plantação, nas colheitas e também, como a prof falou, as cidades eram independentes, então tinha guerra entre elas entravam em desavença. Então, quando os soldados precisavam ir para conquistar novas terras ou defender as suas próprias terras, eles tinham um estoque de alimentos para que os soldados pudessem estar indo para a batalha. Na Mesopotâmia também teve o desenvolvimento do primeiro sistema de escrita que se tem notícia. É a escrita cuneiforme. Vejam só, era utilizado argila e um objeto em forma de cunha. Esse objeto podia ser feito de madeira, de metal ou mesmo de pedra. E era carimbado nessa argila os símbolos que eles tinham. Só que essa escrita cuneiforme, ela era bem complexa, ela tinha mais de 2.000 símbolos para estar utilizando e acabou que ficava complicado. E também, antes, ela era feita na vertical, ela era escrita na vertical. Depois, com o passar do tempo, ela começou a ser feita exatamente como nós fazemos hoje, na horizontal. Outra civilização que se desenvolveu também nas margens do rio foi o Egito. Para habitar ali o Vale do Rio Nilo, há torno de mais ou menos 7.000 anos, tribos nômades vindas de regiões próximas foram atraídas pelas terras férteis e começaram a construir vilarejos ao redor do rio. Os egípcios desenvolveram um sistema de escrita conhecido como hieroglífico, que significa escrita dos deuses. Então, olha só, o povo egípcio, ele acreditava que a escrita era
um poder que os deuses tinham dado para os povos. E por isso eles registravam dessa maneira aqui a sua escrita, com sinais ideográficos. Então, cada sinal desse daqui, ele representava uma ideia, não necessariamente o animal em si ou o objeto em si, mas ele representava a ideia daquilo, assim como na escrita cuneiforme também. Como que os egípcios faziam? Já que não era na argila, né, como lá nos mesopotâmicos, eles usavam o papiro. Papiro é essa planta aqui que era comum no vale do rio Nilo, nas margens do rio. Então, eles utilizavam do caule desta planta, eles utilizavam fibras fininhas para confeccionar o papel deles, que ficou conhecido como papiro, com o mesmo nome da planta. E aí eles usavam tinta e pincel para estar fazendo as suas escritas. Esse daqui é um problema matemático que foi registrado em papiro em papiros egípcios, né? E aqui é a adoração ao faraó também. O povo egípcio também é conhecido pelos seus grandes monumentos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar das pirâmides do Egito. Então, essas aqui são as 3 pirâmides de Gizé. Elas são chamadas assim porque elas ficam na região de Gizé. Essa maior aqui é considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Ela é a pirâmide de Quéops. Essa segunda aqui é a pirâmide de Quéfren e essa daqui de Miquerinos. Elas foram mandadas construir pelos faraós no governo do pai, filho e neto. Os faraós, eles construíam esses monumentos para mostrar para todos o seu grandioso governo. E dentro delas, vocês sabem o que tinha? Elas eram utilizadas como templos mortuários. Quando os faraós morriam, eles eram colocados dentro destas pirâmides, junto com as suas riquezas. Tinha câmaras também para as mulheres, para as rainhas, dentro dessas pirâmides também. E até hoje atrai muitos visitantes essas pirâmides. A esfinge, ela tem o corpo de leão e o rosto humano. Acredita-se que ela foi mandada construir pelo faraó Quéfren e o rosto se assemelha ao dele. Ela tem um toucado sobre a sua cabeça que antigamente tinha uma serpente e também tinha uma queixada, mas isso se decompôs com o tempo também e eram símbolos dos faraós. Os egípcios, eles acreditavam que a esfinge, que essa construção, que esse monumento, ela servia como proteção para as pirâmides que eles mandaram construir. Porém, estava ficando complicado devido ao forte comércio que estava existindo naquela época. Estava ficando difícil de esses registros, porque cada um tinha o seu tipo de registro. A escrita, ela foi desenvolvida para poder fazer a contabilidade, as anotações das lavouras, da agricultura, do comércio, das trocas, dos empréstimos. E aí, os fenícios, eles se desenvolveram no comércio. Eles faziam comércio com diversas regiões e vários símbolos estavam complicando. Então, eles começaram a desenvolver um método mais prático para registrar as transações. Então, ao invés de ter um símbolo para cada palavra, um símbolo para representar uma ideia, eles começaram a fazer um símbolo para cada som. E com isso, eles conseguiam registrar palavras. Então surgiu
o primeiro alfabeto, que foi o alfabeto fenício. Com isso, como eles comercializavam bastante, então vários lugares começaram a ver esses sinais e a adaptar conforme a sua língua e aprimorando. Então, vários alfabetos se originaram a partir do alfabeto fenício. Vejam só, uma curiosidade para vocês. Uma das cidades mais antigas é a cidade de Çatalhöyük, que se formou há mais ou menos 9.000 anos, no sul de onde hoje é a atual Turquia. Algumas escavações descobriram que essa cidade chegou a ter 10.000 pessoas. Lá na pré-história, 10.000 pessoas vivendo na mesma cidade. E seus moradores, eles dedicavam-se à agricultura e muitas outras atividades, como o artesanato e a escultura. Essa daqui é uma ilustração de como seria a cidade de Çatalhöyük. Então vejam, as casas, elas são construídas todas próximas, não tem ruas por dentro das cidades. Observem que os rios estão próximos, observem a plantação, os canais de irrigação e vejam só, lembram lá no vídeo que vocês assistiram, que dizia que tinha que cuidar com as enchentes, por isso as cidades tinham grandes muros? Vejam, que não tem portas nas casas. Sabe onde é que era a porta? Em cima. Então, tem escadas aqui que era por onde as pessoas entravam e saíam das suas casas. E assim como Çatalhöyük, várias outras civilizações se desenvolveram ao redor dos rios e desenvolveram a pecuária, a agricultura e o comércio. Nem todas desenvolveram tudo isso, cada uma se especializou, assim como os egípcios faziam a plantação, né, se desenvolveram em irrigação e plantação, os fenícios no comércio e assim por diante. Então agora nós vamos fazer uma atividade. Nós temos aqui frases e nós vamos completar um quadro com causas e consequências. Vou ler junto com vocês. Letra A. Domínio das técnicas da agricultura e da criação de animais. Letra B. Cada um podia trocar com o outro aquilo que precisasse. Letra C. As primeiras cidades situavam-se nas proximidades dos grandes rios. D. A população cresceu, levando à formação de vilas e cidades. E. Alguns membros da comunidade se especializavam em outras atividades, além da agricultura e da criação de animais. E a letra F. Garantiam a fertilidade do solo o ano todo. Então, agora eu vou ler o fato para vocês e aí, dentre estas 6 opções, vocês vão me dizer o que causou este fato e qual o resultado disso, certo? Então vamos lá. O fato é aumento da oferta de alimentos. Dessas 6 opções que nós lemos juntos, o que causou o aumento da oferta de alimentos? Vamos ver lá? Então, o aumento da oferta de alimentos foi causado pelo domínio das técnicas da agricultura e da criação de animais. E aí, dessa causa, com esse fato, o que resultou? Resultou que a população cresceu, levando à formação de vilas e cidades, certo? Vamos lá para o segundo fato. Construção de sistemas de irrigação para abastecer as lavouras. O que causou a construção de sistemas de irrigação para abastecer as lavouras? Procura lá nas letrinhas. Muito bem! As primeiras cidades situavam-se próximas dos grandes rios. Isso fez com que surgissem construção de sistemas de irrigações para abastecer as lavouras.
Com isso, resultamos que a fertilidade do solo era garantida o ano todo. Muito bem. Vamos lá. Último. O que causou o aparecimento da atividade comercial? Agora já está mais fácil. Alguns membros da comunidade se especializavam em outras atividades, além da agricultura e da criação de animais. Lembram lá que daí sobrava e eles podiam trocar? Então, apareceu a atividade comercial. E com isso, cada um podia trocar com o outro aquilo que precisasse. Agora, pessoal, lembrem lá que vocês têm a tarefa de casa para fazer. A prof vai estar selecionando as atividades para estar mandando para vocês fazerem em casa. Tudo bem? Então, ficamos por aqui com a nossa aula e até mais. Tchau, pessoal! As 4 operações matemáticas. A adição. Oi, crianças! Hoje nós vamos aprender a fazer a operação da adição. Vamos ver aqui no quadro qual a operação que a professora trouxe? É uma adição simples. Então, nós temos aqui 325 mais 134. Eu vou fazer com vocês e vocês vão aí também fazendo comigo, ok? Então, vamos lá. Quanto que é 5 mais 4? Lembrando que a gente vai começar sempre da ordem das unidades. 5 unidades mais 4 unidades, quanto que dá? Conte aí. Isso, 9. Muito bem, 9. Agora a gente vai passar para a ordem das dezenas. 2 dezenas mais 3 dezenas, quanto é? Isso, muito bem, 5 dezenas. Agora para a ordem das centenas. 3 mais 1 centena dá quanto? Muito bem, 459. Então, 325 mais 134 é igual a 459. Vamos ver mais um exemplo. Agora é a adição com reagrupamentos. Vamos ver aqui no quadro a conta que a professora trouxe. 5.436 mais 1.395. Lembrando que a gente começa a fazer a operação pela ordem das unidades. Então, vamos lá. Quanto que é 6 mais 5 unidades? Faz aí, quanto que é? Muito bem, é 11. Bem, como que a gente escreve o número 11? A gente escreve o número 11 assim, 11 unidades, né? A gente está trabalhando com a ordem das unidades. Então, 11 unidades. Então, 11 unidades a gente escreve desse jeito. Para a gente colocar aqui na conta, o que a gente vai fazer? O 1, que está na unidade, e o 1 da dezena a gente vai agrupar aqui em cima do 3, ok? Agora vamos fazer a operação na ordem da dezena. 3 dezenas mais 9 dezenas, mais aquela uma que subiu lá em cima. Quanto deu? Conte aí. 13. 13 o quê? 13 dezenas. Então, vamos olhar agora a ordem aqui, ó, da dezena para cá. 13 dezenas a gente escreve como? Assim, né? 13 dezenas. O 3 vai ficar na dezena, então a gente vai colocar o 3 aqui na dezena. E aquele 1 que está lá na centena vai ser agrupado aqui, ó, sobre o 4, na ordem da centena. Agora a gente vai passar para a ordem das centenas. 4 mais 3 centenas, mais aquela uma que subiu lá para cima. Então, 4 mais 3 mais 1 dá quanto? 8. Muito bem. Agora a gente vai para a ordem da unidade de milhar. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui? 5. E aqui? 1. 5 mais 1 dá quanto? 6. Isso mesmo, muito bem. Então, 5.436 mais 1.395 são 6.831. E é isso aí. Continue praticando.
Paranaê, Paranaê, Paraná, Paranaê, Paranaê, Paraná. Vou dizer minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná, Paranaê, Paranaê, Paraná. Olha que vem aprender, ai, 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 capoeira vem jogar, Paraná, Paranaê, Paranaê, Paraná. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Denis, professor de Educação Física da Rede Municipal de Ponta Grossa, trabalho na Escola Lúcia Pacher e hoje a aula será sobre capoeira, certo? Espero que vocês gostem. O que é a capoeira? A capoeira é uma luta, uma arte, uma dança que foi criada no tempo da escravidão. Eu vou explicar para vocês o que foi, bem rápido, a escravidão. Com os povos colonizadores que chegaram aqui ao Brasil, eles precisavam de mão de obra, né? E eles foram buscar essa mão de obra lá no continente africano, certo? Eles capturavam os negros africanos e traziam para o Brasil para trabalhar como escravo. O que é um escravo? O escravo, ele trabalha sem receber, ele é obrigado a trabalhar sem receber nada por isso. Os negros que se negavam a trabalhar aqui no Brasil, eles eram chicoteados, maltratados, né? Então eram obrigados a trabalhar sem receber, beleza? Com isso, ninguém gostaria de ser escravo, os negros também não gostavam. E eles começaram a se rebelar, certo? Só que eles não tinham armas para se defender, então quando eles tentavam fugir, eles estavam em desvantagem, porque eles não tinham como se defender. Aí, eles começavam a praticar as lutas deles, as lutas africanas ainda, que não era capoeira ainda, eles eram repreendidos, não podiam fazer. E quando eles faziam as danças e as outras manifestações, aí os feitores não ligavam, não repreendiam. O que o negro esperto fez? Pegou os passos da luta e começou a introduzir na dança. Então, ninguém, sem perceber, eles começaram a criar o que hoje é a capoeira, certo? Após a escravidão, depois da abolição da escravatura, os negros foram alojados nos guetos, nos morros, e aí sim a arte capoeira começou a se difundir ainda mais, começou a evoluir mais ainda. E aí até chegar nos dias de hoje ela é praticada por todos os grupos sociais, todas as classes sociais e em todo o território nacional e em mais de 170 países no mundo a capoeira já é praticada, certo? Então, a capoeira ela também está inclusa no conteúdo de lutas da educação física, certo? Ela é conteúdo de educação física também, por isso que a gente vai fazer essa aula hoje. Importante lembrar que luta não é briga, certo? Para brigar você não precisa saber nenhuma luta, qualquer um briga. Mas quem faz uma luta tem um melhor controle emocional, certo? Tem mais disciplina e dificilmente vai se envolver em confusão. Então quero deixar bem claro para vocês que lutar é diferente de brigar, certo? Eu recomendo aos pais que estiverem assistindo, às crianças, como professor de educação física, eu recomendo todo ser humano deveria fazer uma arte marcial, seja ela qual for, seja capoeira, judô, taekwondo, enfim, qualquer luta vai ter todos os benefícios de atividade física e ainda um autocontrole maior e uma disciplina melhor, beleza? Então, gente, vamos começar a nossa aula, espero que vocês gostem, valeu? Vamos lá, pessoal, então, começando nossa aula prática de capoeira, mas antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês os instrumentos da capoeira, certo? O primeiro instrumento que eu vou apresentar para vocês é o berimbau. O berimbau ele é o principal instrumento hoje da capoeira, mas não foi o primeiro, certo? Hoje, o berimbau é quem dita o ritmo do jogo, se ele vai ser lento, se vai ser mais rápido. Quem comanda o jogo da capoeira é o berimbau, certo? É um instrumento bem antigo, porém não foi o primeiro a chegar na capoeira, beleza? Nós temos também o atabaque, esse sim, o primeiro instrumento da capoeira, é o tambor africano, vai tocar só o atabaque. Foi o primeiro instrumento da capoeira. O pandeiro ele é descendente de um artefato árabe, de um instrumento árabe. E temos também o agogô, que é esse instrumento aqui, né, que foi adaptado do agogô de ferro. Esse é o agogô de castanho.
esses instrumentos, eles compõem aí a bateria da capoeira. Obrigado. Vamos lá, gente. Estão começando nossa aula, fazer um aquecimento aqui. A gente vai aquecer fazendo já a ginga da capoeira, que é a base para todos os movimentos da capoeira. A gente chama de ginga, certo? É um movimento sincronizado que eu vou mostrar para vocês. Então, criançada, vamos lá. Procura um espaço legal que não vai bater em nada, não vai se machucar. Pode ser aí na frente da televisão mesmo, só que não vai quebrar nada. Vamos botar o pezinho para trás, certo? Pontinha do pé lá atrás. Tudo bem? Uma perna na frente flexionada, uma perna atrás. Se eu estou com a perna esquerda atrás, o meu braço esquerdo, ele vem na frente do rosto assim, tá? A mão faz uma conchinha. O segundo passo da ginga é você ficar pequenininho na cadeira. Você vai abrir a perna na direção da outra, ó. Aqui. Não pode dar o passo para frente, ele vai ficar na mesma direção da perna, certo? Aí vou trocar, vou colocar a perna direita agora. Quando eu coloco a perna direita, eu coloco o bracinho direito na frente, tudo bem? Então a gente vai aquecer fazendo esse movimento. São 2 tempos. Primeiro tempo, 1, 2. 1, 2. Esse movimento aqui que a gente vai fazer, vamos lá? Vamos aquecer na ginga, todo mundo junto. 1, 2. Vamos lá, trabalha o bracinho também. Perna para trás, bracinho para frente. 1, 2. 1, 2. Vou mostrar de lado agora. 1, 2. 1, 2. Muito bem. Pode fazer a ginga o tempo que você achar necessário. Pode ficar gingando. Aqui eu já estou com a ginga da capoeira pronta. Tudo bem? Agora, para a gente não se machucar, vamos fazer um alongamento. Vamos lá. Partindo da ginga, vamos fazer o que a gente chama de caranguejo. Estou gingando, vou abaixar devagarinho, botando as 2 mãozinhas para trás. Ficar nessa posição de caranguejo. Tudo bem? Agora, vamos levantar um pouquinho o quadril, segura um pouquinho. Ótimo. Agora levanta a perninha lá em cima. Tenta pegar com a outra mão lá agora, ó. Segura. A outra. Muito bem. Volta pra ginga agora. Sempre usando a ginga da capoeira. Vamos fazer agora o alongamento no sapo. Abaixar lá embaixo, ó o sapinho. Se você tiver espaço, dá um pulinho aí no sapinho aí. Legal, muito bem. Agora, joga a mãozinha lá na frente. Muito bem. Joga a mãozinha lá pra trás. Lá em cima. Volta pra ginga da capoeira. Vambora. Ginga da capoeira. Agora vamos alongar fazendo a girafa. A girafa é um bicho grandão, com as pernas compridas, bem dura lá. Vamos descer lá embaixo agora. Toca no chão, toca no pé, segura. Muito bem, agora estamos aquecidos. Vou passar para vocês os movimentos de ataque. 3 movimentos de ataque que a gente usa na capoeira. Tem mais, mas hoje vamos passar 3, tudo bem? Vamos lá. Partindo da ginga de novo, pezinho para trás. Parou. Vou passar para vocês a meia lua de frente. A perna vai sair lá de trás, vai vir de fora, passar lá na frente e voltar lá atrás. Por isso que é meia lua de frente, ó. Passou, voltou. Então vamos lá, com a perninha direita, bracinho na frente, passa a perninha de fora para dentro. Vai. 1, muito bem. 2, 3. Vamos fazer a mesma coisa com a outra perna. Passa a ginga, perna esquerda, bracinho na frente, meia lua de frente, passou. 1, 2, 3. Muito bem. Vai pra ginga de novo. Agora, vamos mais um movimento de ataque, hein? Vamos passar a queixada. Agora é o contrário, caminho inverso. Vai sair de dentro para fora. Vamos lá? Ó, desse jeito aqui, ó, de dentro para fora, queixada. 1, 2, 3. Muito bem. Vamos para outra perninha. 1, 2, 3. Vai pra ginga da capoeira de novo. Vamos lá, gente, gingando.
Parou. Terceiro movimento de ataque. Agora vocês vão levantar o joelhinho para cima e empurrar lá na frente. Cuidado para não bater em nada não, ó. Joelhinho para cima, empurra e volta. Vou mostrar de lado agora. Joelhinho para cima, empurra e volta. Essa é a bênção da capoeira. 3 vezes. 1. Olha a bênção. 2. 3. Gingando. Do outro lado agora, na outra perninha. Joelhinho pra cima, empurra e volta. 1. 2. 3. Muito bem. Sai gingando. Legal. Agora eu ensinei 3 ataques. Vou ensinar a defesa para vocês, tá? As esquivas. Primeira esquiva é parecido com o sapo. Nós vamos fazer a cocorinha. Repitam comigo. Cocorinha. Simbora? Gingando. Olha, a cocorinha, você vai pisar com os 2 pés juntinhos e botar a mãozinha no chão assim. É importante deixar um bracinho na frente, que é para se defender. A cabecinha inclinada assim. Tudo bem? Vamos gingar de novo. Então eu tô gingando. Veio a minha lua de frente, eu abaixei na cocorinha. Mais uma vez, gingando. Quando eu falar vai, vocês vão pra cocorinha. Vai! Sobe gingando. Olha a cocorinha de novo, vai! Muito bem. Agora, eu vou passar pra vocês a esquiva de lado. Na ginga, vocês vão ficar de ladinho e abaixar também. Ginga. Esquiva de lado, você vai virar de ladinho e abaixar. Abaixou, voltou. Sai gingando. Pisou lá atrás, vira de ladinho, abaixou, volta pra ginga. Mais uma vez, vai. Mais uma vez, vai. Muito bem. Então essas foram as 2 esquivas para você fazer no jogo da capoeira. Eu vou chamar uma amiga minha aqui para demonstrar. Se você tiver um irmãozinho, um pai ou a mãe quiser fazer junto, dá para fazer também, quer ver? Vou mostrar. Então, essa é a Ana Paula, a pérola negra da capoeira. Ela vai fazer as esquivas e eu vou atacar, tá? Então começa com a cocorinha. Ó, eu vou gingar com ela aqui, num espaço que bacana. Vou passar a meia lua, ela vai pra cocorinha, vai. Sempre por cima do coleguinha, não vai pra bater não. Abaixo. Muito bem. Gingando, mesmo pé. Passou. Agora você ataca com a meia lua, vai lá. Muito bem, pode voltar. Vamos lá? Vou passar outra ideia para vocês. A esquiva de lado agora. O penteado do Paulo no cara. Meu amigo Paulo, penteado, vai fazer a esquiva de lado e eu vou fazer a queixada. Bora. Usando os mesmos movimentos que a gente já trabalhou. Olha lá. Esquiva de lado. Isso. Esquiva de lado. Esquiva de lado. Muito bem, muito bem. Então esses foram os movimentos de ataque e defesa da capoeira dessa aula de hoje. Se você não tem um coleguinha para trabalhar, para fazer junto com você, um irmãozinho, não tem problema. Você pode usar uma almofada, porque você não vai se machucar, para fazer esses movimentos também, certo? Para trabalhar os movimentos. Eu vou dar uma demonstração de como seria se você pegasse um objeto que não vai te machucar para fazer esses movimentos. Então, se você não tem, né, um amiguinho para treinar em casa capoeira, não tem problema. Você pode pegar uma almofada, né, um travesseiro, algo que não vai oferecer perigo para você e fazer treinar os movimentos da capoeira. Eu tenho aqui comigo 2 colchonetes. Eu vou usar esses colchonetes como base para os movimentos. Então eu vou gingar, vou fazer a ginga de frente para o colchonete, né? Pode ser uma almofada, como eu já falei, e vou aplicar os movimentos lá por cima do colchonete. Passou 1, 2, 3, volto para a ginga da capoeira, sempre usando a ginga da capoeira. Olha a queixada agora. 1, 2, 3. Muito bem. Então, é mais uma opção também para você não deixar de praticar a capoeira, tá?
Então, só para a gente relembrar tudo que a gente trabalhou hoje na nossa aula, nós trabalhamos o histórico um pouquinho rapidinho da capoeira, como ela foi criada, como ela surgiu. Entendemos que luta não é briga, né? Luta é uma coisa, briga é outra. Geralmente quem faz uma luta não se envolve em confusão, não gera violência, tá? E aprendemos 3 golpes de ataques, que foi a meia-lua de frente, a queixada e a bênção. E aprendemos 2 movimentos de esquiva, de defesa, que foi a cocorinha e a esquiva de lado, certo? Agora eu vou apresentar para vocês a minha equipe que veio aqui dar um suporte nessa aula. Eu já mostrei para vocês a Ana Paula, né, a nossa pérola negra. Na capoeira todo mundo ganha um apelido, né? A maioria ganha um apelido na capoeira. O Paulo, que é o penteado da capoeira. O Alexander, que está no berimbau, o apelido dele é Alex. E o Fabiano, que é o grafite da capoeira. E eu sou o professor Denis, instrutor topete da Abadá Capoeira. Valeu? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu? Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! E este era a Tata. E este até foi para o cachorro, teve uma borboleta. Muito bem. Esse é o meu cordel da minha brincadeira favorita. Pega, pega. Pega, pega é muito legal. Corre para um lado, corre para o outro. Pra cá e pra lá. E todos podem brincar. É muita emoção. É pura diversão.